E especulação, sim, o De La Cruz já vestindo o manto rubro-negro. Pedro Henrique Torre, boa tarde. Tudo bem, Bruno? Boa tarde, um abraço para você, abraço para o Marra, também para a Natália aí, um beijo para ela. Todos que acompanham a gente nesse Sport Center, veio um presente de Natal aí, o Flamengo esperava anunciar alguns reforços, mas anunciou um senhor reforço na véspera do Natal, De La Cruz, 16 milhões de dólares à vista no débito, passou ali o cartão, então pagou ao River Plate, enfim, 16 milhões de dólares, 78 milhões de reais. Já vestiu a camisa e já mandou um recado também para a torcida rubro-negra, falando desse sentimento. Ele que disputou uma final contra o Flamengo em 2019, aquela grande final em Lima da Libertadores, falou um pouquinho sobre todos esses sentimentos e da expectativa de encontrar a nação rubro-negra no Maracanã. A gente acompanha agora. Bueno, nada, la verdad que sí, como decís vos, ya lo he enfrentado en algunas oportunidades, me tocó sufrirlo, padecerlo. Tá, então, De La Cruz, né, falando sobre essa certeza que vai encontrar a torcida do Flamengo muito em breve no Maracanã. Então, essa grande expectativa desse grande reforço que assinou até 2028. O Flamengo ainda correndo atrás de outros reforços, o Léo Ortiz se aproximando ali, precisa gastar mais gogó, mas vai se aproximando do que quer o Red Bull Bragantino, um pouco mais de 6 milhões de euros para sair essa negociação. O Léo Ortiz tem muito interesse. E a questão também do Everton Ribeiro, o Flamengo tentando ali convencer o jogador. Ó, temos 1 ano aqui de contrato para você ficar. O Everton inicialmente queria 2, mas tentando tornar o jogador um pouco mais flexível. Termina daqui a pouquinho, faltam 4 dias basicamente para acabar o contrato do Everton Ribeiro. Então podemos ter novidades aí muito em breve da permanência ou não do capitão rubro-negro, e ainda busca também, claro, o Vinha lá, e aí é uma negociação com o Sassuolo, com a Roma, enfim, negociação de outras pontes com o jogador, tem mais um caminho encaminhado. Bruno. E ainda envolvendo o De La Cruz, essa disputa ou essa parceria que já existe mais uma disputa, né, Marra, na seleção uruguaia por posição, né? Mas atualmente mais uma disputa, mas assim, é o Bielsa, né? Uhum. Ele chega e ele precisa impactar. Sim. E ele consegue resultados, consegue fazer o time jogar bem. Eu não acho que isso é definitivo. Eu acho que ele vai achar espaço para os dois. Mas e vinha também o Arrascaeta com sequência de lesões, né? Uhum. Então, acho que vai jogar junto. Agora, Pedro, a questão envolvendo o Luiz Henrique, porque o Flamengo tá de olho, mas o Fluminense, já apareceu aqui na nossa tela, que o Fluminense observa assim, de uma maneira distante. Por enquanto. Mas com aquele sonho de ter o retorno do jogador. Não é, Pedro Henrique? Mas é Fla e Flu disputando o Luiz Henrique? Talvez o último Fla-Flu de 2023, ou primeiro de 2024, né? Pode ultrapassar a barreira do ano ali, muito provavelmente vai ultrapassar. Um jogador que o Flamengo demonstrou interesse depois que o Scarpa foi ali para o Atlético Mineiro, fechou a negociação. É um jogo que Tite gostaria, porque lado direito do gramado, do campo, pelo ataque. Então o Flamengo gostaria de contar sim com o Luiz Henrique, um jogador muito promissor, foi vendido para o Betis, mas o Fluminense também tem interesse. E aí até circulou nas redes sociais a questão de um vídeo antigo falando que ele não jogaria no Flamengo e tudo mais. Mas o Flamengo, geralmente, quando ataca para conversar com um clube, com um Betis no caso, já tem algo, o ok do jogador, por exemplo. E o Fluminense também atacando nesse sentido, uma proposta por empréstimo para depois, quem sabe, fazer a compra do jogador. Os moldes do Flamengo seriam iguais, mas o Betis inicialmente estaria querendo apenas vender o Luiz Henrique. Aí ficaria um pouco mais salgado na negociação, que deveria sair ali por volta dos, pelo menos, uns 10 milhões de euros, porque ele foi vendido por 13, o pacote total do Luiz Henrique custou 13 milhões de euros ao Betis. É um valor alto também. Obrigado, viu, Pedro Henrique Torre, trazendo pra gente as informações de Fla e Flu, e os dois pensando aí no Luiz Henrique. A gente vai direto agora... Seu amigo Luiz Henrique. A aplicação, né, de um sistema de fair play financeiro que existe na CBF, inclusive, lá, não colocam em prática porque não querem. Agora, porque nem tem presidente, né, não tem nem quem faça isso, mas o César Grafietti já fez, né, que é o especialista nas análises de finanças dos clubes e tudo mais,
a pedido da CBF, que a ele encomendou esse trabalho já há alguns anos, entregou lá todo o projeto de fair play financeiro. Ela não coloca em prática porque não quer. E a demonstração de desinformação, até de ignorância de algumas pessoas, é quando falam, não, tem que ter um fair play financeiro, porque o Flamengo está contratando muito jogador. Amigo, é o contrário. O Flamengo vai, se tiver fair play financeiro, quem não vai poder contratar? Quem não tem grana para contratar. É o contrário, inverso. O fair play financeiro ele serve justamente para controlar os gastos dos clubes, de maneira que ele não possa contratar aquilo que ele não pode pagar. E no caso do Flamengo, o Flamengo não tem mecenas, o Flamengo não tem as rendas, a arrecadação do clube é toda detalhada no balanço no clube. Esse não é o problema do Flamengo. Parte financeira, administrativa, pelo contrário, ela está bombando. O Flamengo vai faturar 1,3 bi esse ano aproximadamente, sem ganhar um título sequer. Um ano de fracassos retumbantes no futebol, ainda assim vai faturar isso tudo. Imagina se tivesse conseguido uma temporada de vitórias. Então esse passa longe do problema do Flamengo. O grande problema do Flamengo é a gestão do futebol, que é péssima, é pífia, né? Uma coisa medonha, né? E não mudou nada, está todo mundo lá. Não mudou uma cabeça. Todos os integrantes do departamento de futebol, do mais alto escalão até lá embaixo, todos estão lá. Os gerentes, a turma inteira está lá, feliz da vida, um trabalho fantástico. Vamos em frente para mais uma temporada, né, contratando novos jogadores e tudo mais. Agora, o valor que o Flamengo investiu nesse ano também vendeu muito também, né? Tem uma balança comercial, digamos aí, né? Aí eu não sei exatamente qual o valor das vendas, mas foram muitas vendas significativas. Eu acho que aí está certo. O clube tem dinheiro. Quando fala assim, o clube não é banco. Isso vale só para o Flamengo, Palmeiras talvez, mas um ou outro. Não é banco por quê? Tem dinheiro, né? E o banco guarda o dinheiro. O banco ele retém o dinheiro, ele fica ali, empresta e tal. O clube de futebol usa o dinheiro para fazer investimentos. No time de futebol. O clube de futebol ele faz isso. Então o clube não é banco. Eu acho engraçado quando fala assim, o time não tem dinheiro nenhum, o clube não é banco. Sim, o clube falido sem grana não é banco mesmo, que banco tem dinheiro. Esses clubes não têm dinheiro. Não pode usar o cheque especial. Exatamente, é o inverso, né? O clube age como o cliente descontrolado do banco. É isso. Que usa o cheque especial. Aliás, cheque o banco adora quando você usa maravilhoso. cheque especial. Você fica refém do banco, porque os juros são altíssimos e é um problema sério. Então o problema do Flamengo é a gestão do futebol. Agora, por exemplo, você vê o mercado do Flamengo. Está uma obsessão pelo Vinha. É um bom jogador. Agora, é a posição mais carente do Flamengo? Não é. A mais carente é a lateral direita, não é a esquerda. Na direita tem 3 jogadores, não tem nenhum. Porque nenhum deles se firma como titular. O único que não teve assim, muitas oportunidades até hoje foi o Varela. Mas está lá desde o ano passado. Vai para 2022 ele chegou. Já está 1 ano e meio no clube aproximadamente. Passou por 4 treinadores. E nunca conseguiu se firmar. Agora, no final, teve algumas oportunidades com o Tite, muito por eliminação, depois que o Wesley e o Mateuzinho erraram demais. Inclusive, contra o Atlético Mineiro, os 2 erraram no mesmo jogo, em 2 gols do Galo. Os 2 conseguiram errar, uma coisa assustadora. Então, a carência maior é a lateral direita, mas eles querem a lateral esquerda. Quer dizer, é difícil entender quais são os critérios de contratação. Agora tem a discussão do Everton Ribeiro, renovação de contrato. Porque o Everton Ribeiro tem proposta de outros clubes que se propõem a contratar esse jogador, vão fazer um investimento, que ele é um jogador caro, significativo, mas contando que ele vai ser titular. Agora, se ele renovar com o Flamengo, ainda mais por 2 anos, o cara com quase 35 anos, ele vai ser reserva, ele já é reserva. Ele foi reserva boa parte de 2022, 2023, e a tendência, no ano que vem, quando vai fazer 35 anos, é ficar na reserva mais ainda mais agora com a chegada do De La Cruz. Então, qual a lógica de você renovar um contrato com um jogador tão caro? Esse é o ponto. Quer dizer, parece também que a folha de pagamento pode ser inchada eternamente. Vai renovando o contrato, dá aumento. E o Flamengo tem um problema muito sério, porque ele não tem controle na hora de... assim, não tem controle, quer dizer, ele faz as renovações de contrato, muitas vezes com reajustes salariais, que são desproporcionais em relação ao mercado. E aí ele não consegue se livrar de alguns jogadores que ele não quer mais. Porque o cara ganha bem, ele ganha em dia, ele vai sair para quê? Ele só vai sair se porventura ele tiver incomodado, porque está encostado, está na reserva, não está jogando. Um cara que não pensa só na grana, fala, não, eu quero jogar, não quero ficar aqui na reserva. Eu prefiro ganhar menos em outro lugar, ou abrir mão de alguma coisa aqui, mas eu quero jogar. Aí tudo bem, esse cara vai querer sair. Ou se algum clube fizer uma proposta muito boa, então o cara vai... Senão o cara se acomoda e fica lá. Vê o caso do Rodrigo Caio. O Rodrigo Caio ficou até o final do contrato no Flamengo. E não estava mais machucado no segundo semestre. Não foi para o Cruzeiro, não acertou o Cruzeiro. No meio do ano, o Flamengo pagaria parte do salário. Agora, não houve acordo entre ele e o Cruzeiro. Ele perdeu a oportunidade de, durante 6 meses, jogar em outro clube, mostrar recuperação física, condição técnica ele tem de sobra, para acertar um contrato ao final desse ano para o ano que vem. Como ele não jogou praticamente, ele jogou 2 vezes com o Tite como volante.
numa necessidade. Como zagueiro, ele não jogou mais. Entrou no final do jogo, aquele jogo absurdamente festivo, não sei por que festivo, contra o Cuiabá. Entrou no final. Mas mais porque inventaram essa festa sem cabimento num jogo de tamanha importância, que valia a vaga na Libertadores, na fase de grupos. E acabou que ele se acomodou ali. E agora vai ser difícil de convencer alguém a contratá-lo, porque há muitas dúvidas com relação à parte física, e ele perdeu a chance de, durante 6 meses, jogar, de repente, regularmente por outro clube. Clube grande, o Cruzeiro, que tinha ali objetivos importantes no campeonato, permanecer na Série A, conseguiu, e ficou ali porque o jogador se acomoda. Eu estou aqui, moro aqui, está tudo certo aqui, ganho um dia, ganho bem, vou ficando. Será que o Pablo vai querer sair do Flamengo? O Pablo quase nunca joga. Será que interessa ele sair do Flamengo? Marinho foi uma luta, né, para sair do Flamengo. Será que vai querer sair? O cara, de repente, não quer sair. O cara fala, fico aqui, não sei. Estou aqui perguntando, estou questionando. E se ficar, ele não está errado. O cara tem um contrato a cumprir, ele fala, vou sair para quê? Vou para um clube ganhar menos? Agora, por exemplo, quando o Diego Ribas renovou com o Flamengo, houve negociação de salário, houve redução no final, porque ele já não era o Diego Ribas de um outro momento. A negociação do Everton Ribeiro, pelo que a gente sabe, é para trabalhar com as mesmas cifras. Então, eu não sou contra, ele ganha o maior salário do mundo, o salário do Messi, do Cristiano Ronaldo, isso não é problema meu. Agora, como é que o clube faz uma gestão financeira em que ele renova o contrato de um atleta que perdeu espaço no elenco, que era capitão do time titular absoluto, deixou de ser, que tende a ser mais reserva do que nunca porque foi feito um investimento caro no jogador mais jovem, muito bom, que é o De La Cruz, que joga na mesma posição e que pode ocupar exatamente o mesmo espaço do campo que o Everton Ribeiro costuma ocupar. Então, por que você renova com esse jogador por um custo elevado? Quer dizer, não tem como, cara. Não tem sentido. Isso é uma gestão... mas aí você não pode reforçar o adversário. Então, para você não reforçar o adversário ou um outro clube, você retém um jogador na reserva pagando um valor significativo. Eu não entendo essa lógica. Não faz sentido, gente. Não faz sentido. Então, isso é o quê? Isso é a gestão do futebol, que é péssima do Flamengo. Pífia. Uma coisa medonha. Agora, o clube financeiramente é muito bem gerido. Isso aí não é problema. Aliás, estão surgindo aí de novo agora nas redes sociais aparições da gestão anterior, né? Para voltar, que não sei o quê e tal. Até parece que era maravilha. Era uma outra porcaria. Essa gestão é ruim e a outra é pior ainda, porque não ganhava nada. Essa não ganhou nada esse ano, ainda ganhou alguns títulos antes, importantes até. Não ganhava nada. Já tinha investimento para conquistar títulos, sim. Tanto que fez final de Sul-Americana, fez final de Copa do Brasil, chegou a brigar pelo título brasileiro em pontos corridos. E contratava já jogadores, não era um elenco inferior, não era esse elenco caro de hoje, mas estava ali batendo entre os mais caros do Brasil, sim, já em 2017, 2018 especialmente. E não conquistava nada. Aí aparecem os personagens ligados àquela gestão como se fosse ótima. O Flamengo precisa de uma mudança para o ano que vem, que vai ter eleição em dezembro, para um outro caminho. Gente que tenha uma outra mentalidade na hora de gerir o futebol, que não paparique o jogador, que saiba romper ciclos, que não fique preso ao passado. Que é o caso, é crônico esse problema do clube. Até agora, não sei como que eles conseguiram não renovar com o Rodrigo Caio e não pedir, pelo amor de Deus, Felipe Luiz fazer mais um ano de contrato. Sem a menor condição de jogar profissionalmente, porque não conseguia mais jogar. Jogava um jogo, parava um mês, né? Agora está dando entrevista, tudo que ele faz muito bem, fala, é desenvolto e tal, mas jogar não conseguia mais jogar, gente. Aí faz um jogo bom, joga de terno. Então, joga de terno vai ser técnico, amigo. O técnico pode usar terno, o jogador usa chuteira, calção, fardamento. É realidade. Então, assim, é muito confuso. Essa parte financeira aí não tem o que falar. E isso não é uma herança da gestão anterior apenas. Isso é um trabalho que tem gente da gestão anterior e gente da atual gestão que começou tudo isso em 2012, que o torcedor também ignora. 10 anos. Isso aí começou... O próprio Landim participou desde o começo e outros que estão com ele. E outros que trabalharam na gestão do Bandeira de Melo também participaram. Tem esse filho bonito, tem uma porção de pais. O pai não é o Bandeira, o pai não é o Landim, o pai não é o A, o B ou o C. São várias pessoas que participaram do processo, algumas não estão mais no clube, outras saíram e voltaram, outras continuam até hoje e tal, e que participaram disso. Então, não é a parte financeira apenas, é administrativa, financeira, e aí você tem uma política do clube de alavancar a receita, de priorizar pagamento de dívida, o que foi feito, e nisso foi feita uma receita do bolo lá atrás, e o Bandeira, quando houve a cisão, e saíram Landim e outros, o Bandeira manteve, fez corretamente o que tinha que fazer, manteve aquela austeridade, nisso ele foi corretíssimo. A gestão do futebol, que foi um negócio terrível, né? Mas nisso aí ele manteve ali o prumo, e isso continua. E na gestão do Landim, algumas coisas importantes que aconteceram. Eles conseguiram alavancar ainda mais a receita. Essa gestão vai muito bem nesse aspecto. Todo o problema está no futebol. E, claro, tem toda uma parte política também de não aceitar a oposição, né, de tentar punir
torcedores, associados, conselheiros que se manifestam contra a atual gestão. Isso acontece. Tem vários problemas absurdos na gestão atual. Mas essa parte da gestão financeira, administrativa, pelo contrário. E a receita do Flamengo só cresce. Agora, não adianta aumentar o dinheiro, ter grana, contratar jogador, mantendo essa mentalidade. Então, eu acho assim impressionante e como as pessoas imaginam, torcedores do Flamengo, muitos imaginam que dá para ficar assim, gastando à vontade, tudo, como se não é assim também. Nenhum clube é assim. Nenhum clube é assim. E essa resposta, né, do Bruno Spindel foi até uma resposta ao que disse o Rodrigo Caetano, que é o diretor de futebol do Atlético Mineiro, em uma declaração na sexta-feira. O Rodrigo disse o seguinte, abre aspas, tem clubes aí que tem uma folha salarial praticamente o dobro da do Galo, que é o caso do Flamengo, fecha aspas. Ele deu essa entrevista e aí o Spindel, que é o diretor executivo de futebol do Flamengo, foi perguntado sobre essa resposta e falou sobre o fair play financeiro. Eita, ela, meu Deus, o Flamengo podia mandar uma camisa, sei lá, fazer alguma coisa com essa menina, né? Com certeza essa menina pode torcer pro Flamengo futuramente. O Flamengo poderia fazer essa ação mesmo, não vejo motivos. Isso me lembrou quando o Romário deixou o Flamengo, eu tive a mesma reação. Você só não filmou que Dona Carmen não tinha câmera. Na época não tinha rede social. E quando o Romário também não foi pra Copa de 98, eu também chorei. Você também chorou? Chorei. Muito bem. Ô, Vene Casagrande, eu fiz uma pergunta, não sei se você tem essa resposta. Brinquei, falei que você tinha que inventar, mas não, o Vene Casagrande não inventa nada. Qual é a proximidade dele com o Arrascaeta? Os dois são uruguaios, né? São bem amigos mesmo, né? Nada exagerado, nada, porque tá na frente das câmeras, muito pelo contrário. Os dois mantinham contato desde o primeiro interesse do Flamengo, da última janela de transferência. E eu tenho certeza que o Arrascaeta pode ajudar na adaptação dele ao futebol brasileiro. Então, não só o Arrascaeta, né? Tem o Varela também. Quem sabe o Vina. Ele teve alguma influência? Não, a influência o Arrascaeta ajudou demais. Tipo, ó, pode vir, é bacana aqui, vem, porque o clube é sério, paga em dia. Com certeza ele ajudou nos bastidores e o Arrascaeta teve uma influência muito boa. Até porque os dirigentes do Flamengo gostam de utilizar dessa, entre aspas, artimanha, entendeu? De botar um jogador para conversar, para apresentar e, de fato, comprovar aquilo que eles conversam com o jogador, para, enfim, para o jogador não ficar pensando que é nenhum exagero. E eles são bem amigos, sim. E o que a gente acaba encontrando, Flavinho, não só no Flamengo, mas em outros clubes, é que acabam se formando, não vou chamar de panela, né? Mas acabam se formando grupos, né, de afinidade. Normal. E acaba que os grupos dos gringos, que a gente chama de gringos, né, mas são os que não são brasileiros, acabam ficando mais amigos. E imagina, pro De La Cruz chegar num país como o Brasil, numa cidade como o Rio de Janeiro, e ter um parceiro como o Arrascaeta, que é um cara que dá para perceber que ele recebe as pessoas dentro da sua casa, e ele tem as aleatoriedades dele, né? Do nada ele surge com um cavalo andando não sei aonde, mas ele é um cara que parece ser bem carinhoso com os amigos. Isso é interessante para quem está chegando. Abrevia bastante a adaptação do jogador, que a gente tanto fala aqui nesse programa. Vai ajudar muito ele ficar à vontade. Ser apresentado ao grupo do Flamengo, né? Ele já chega com um cara que está totalmente familiarizado, que é um dos líderes, né? Uma liderança técnica que o Arrascaeta tem. Lembro que assim que eles chegaram, né, próximos ali, tinha um grupinho ali do Arrascaeta, Gabigol, que eles chegaram juntos ali no Flamengo na mesma época, se aproximaram. O Bruno Henrique já era amigo do Gabigol do Santos, aí formou esse grupinho. É claro que num elenco que tem 50 ou até mais jogadores, muitas vezes, tem os subgrupos, é super natural. E claro que vai se formar ali uma panelinha uruguaia, no bom sentido, com o Arrascaeta, com o Varela, com o De La Cruz, jogadores que, poxa, são do mesmo país, falam a mesma língua, né? E servem também à seleção uruguaia, né? Então, também vai ter isso, deles comentarem coisas do Uruguai na data FIFA, eles vão viajar juntos, vão estar sempre juntos, então isso aproxima e vai deixar o De La Cruz mais à vontade. Sempre que um cara chega num grupo diferente, a gente assim também, você vai chegar numa empresa diferente, num trabalho diferente, você chega um pouco mais tímido, um pouco mais acanhado e depois vai se soltando. E o De La Cruz já vai chegar tendo toda uma base preparada para ele ficar à vontade, que o Arrascaeta vai preparar o terreno para ele. Hoje quem vai se soltando, apesar de já estar 2 anos aqui, vai ser Flavini, que o povo tá... Serve para mim também, né? Não, é porque o povo tá pedindo, sabe o quê? O
povo tá pedindo para você pagar a sua promessa. Boa tarde, Fernandinha. Não se esqueçam da peruca do Flávio. Pastor João. Querem me quebrar, A gente vai ver essa cena, Fernandinha. Eu já vi você, seu Vênem Casagrande. Pois é. É o Ortiz, Vina, seguem em negociação. Sobe o drone aí. Vamos lá. Tem Mateuzinho envolvido em boa troca pergunta. ou eu ia falar justamente sobre isso. Você mandou te perguntar em off. Respeitando aí. Enfim, teve gente publicando isso, que o Mateuzinho poderia ser envolvido na negociação. No lado do Flamengo garante que não tem nenhuma possibilidade disso acontecer, e também no lado dos empresários também garantem isso. Pode chegar uma proposta do Red Bull Bragantino ao Mateuzinho? Pode, mas aí seria uma negociação à parte. Sim. O Flamengo não vai envolver um jogador para pegar o Léo Ortiz. Então é uma contratação à parte. A gente já falou aqui sobre essa questão do Flamengo com trocas. Pois é muito difícil isso acontecer. Muito difícil. Assim, o Red Bull Bragantino hoje, querendo ou não, pode ser um adversário direto do Flamengo na briga por títulos. Então isso dificulta cada vez mais uma negociação de um jogador saindo do Flamengo para ir para o Red Bull Bragantino. O Flamengo pode fazer negociação, por exemplo, com Vitória, que, com todo respeito ao Vitória, mas não vai brigar com o Flamengo na parte de cima da tabela, ou na Libertadores, ou até mesmo na Copa do Brasil. Agora, envolver jogador com o Red Bull Bragantino, no lado do Flamengo, negam, e no lado dos empresários, eles também negam. E o Vina? E o Vina já disse a Roma que quer ser negociado com o Flamengo, segue negociação. Em relação ao Vina, eu não tenho nenhuma atualização, a não ser isso. Entre Flamengo e Vina, tudo certo, falta agora Flamengo e Roma. Alex, por favor. Ô, calma aí, o DJ Careca, eu peguei o DJ Careca desprevenido. Chegou o momento, Flavinho. Fala, nação, sejam muito bem-vindos mais uma vez aqui ao nosso canal Mundo Fla React, sempre trazendo conteúdos diários aqui para vocês sobre o Flamengo. Aqui você ficará por dentro de todas as notícias com um pacotão de notícias diárias de pré-jogo, pós-jogo, análise completa para vocês dos comentaristas, também negociações, reforços chegando no Flamengo e venda. Então, se você não quer perder nada, quer ficar por dentro de tudo do time mais amado, mais querido do Brasil, já deixe seu like e se inscreva, galera. Ative o sino e também compartilhe nossos vídeos com seus amigos. Notícia do dia aqui, quente aqui, Tite já tá dando o que falar, tá trabalhando muito aí nessas férias, os jogadores estão de férias, mas saindo a notícia que a gente vê que Tite está trabalhando aí junto com a diretoria do Flamengo, já planejando aí os novos reforços. Tite quer montar um time forte e também aí tá pensando aí em algumas posições carentes aí no Flamengo, como a gente já comentou hoje mais cedo aí. Mas a bola da vez aí, falando sobre Matheus Gonçalves aí, o atleta aí, Flamengo aí, projeta excelente retorno ao Flamengo e mais um pronto, né? Um jogador, uma joia aí que se destacou na divisão de base do Flamengo aí, tá ganhando moral aí com Tite. E é um jogador que podemos dizer que está pronto, né? Depois de uma passagem que ele teve de alguns meses no Red Bull Bragantino. O jogador foi bastante valorizado lá, né? O garoto só tem apenas 18 anos, é uma promessa do Flamengo desde a divisão de base. Então, essa joia aí do Flamengo está retornando à Gávea. O garoto é de 18 anos, é visto como um grande potencial aí para dar um importante retorno esportivo do Flamengo. Em entrevista ao GE aí, e o 8º beneficente da organização, craque da paz, na terça-feira, Gonçalves disse ter amadurecido e mostrou otimismo aí em relação ao seu excelente retorno. Ele falou aqui: expectativa é a melhor possível, acredita que fiz uma boa temporada aí com o Red Bull Bragantino, ganhei mais experiência, rodagem e muito mais maduro. Vai ser um excelente retorno aí ao Flamengo, espero receber bastante oportunidade, porque vou contribuir e vou dar o meu máximo aí para continuar no Flamengo nesse ano. Podemos dizer aí que é mais um reforço aí no Flamengo, aí um jovem de 18 anos, com certeza já vai ter muita oportunidade já no começo agora do Campeonato Carioca aí. Tite ainda não começou diretamente com o Matheus Gonçalves, mas o GE apurou que o treinador tem a joia nos planos para a temporada de 2024. Acho que vão acontecer mais agora conversa, assim como em diante aí. Então, Tite aí pretende se contar com esse atleta, jogador de 18 anos, é uma joia ainda, tem que ser lapidada, tem que ter calma aí, porque pode dar bons frutos, né? Como o Matheus França foi vendido agora, o Matheus França já tinha quase 19, 20 anos, então quem sabe aí, essa temporada 2024 aí pode ser muito boa aí
para Matheus França aí, dar alegria para a torcida rubro-negra e possivelmente aí o Flamengo pode fazer uma grana alta aí com esse atleta, né? Vendendo a ele para um time do europeu aí, 18 anos, pode ser bastante lapidado. Então, nessa temporada 2023 foram 13 jogos pelo Red Bull Bragantino, 4 como titular e 1 assistência. Com a camisa do Flamengo são 16 partidas e 2 gols marcados. Acho que no meu futebol eu continuo a mesma pessoa, acredito que eu melhorei mais na parte humana. Joguei contra mais time, fiz mais viagens, ganhei mais rodagem e bagagem. Estou pronto aí, disse o moleque aí, Matheus França, que é uma grande expectativa aí, né, pelos primeiros contatos com o Tite, treinador que acompanha desde quando era criança. Então aí, Flamengo aí, tenta aí encaixar, né, esse ano aí, Matheus Gonçalves aí, podemos dizer que sim, é um reforço que está chegando no Flamengo aí, é um grande reforço, vai depender muito se Tite vai dar espaço para esse atleta de 19 anos, ainda tem que ser lapidado, tem que ir com calma, mas é um garoto que tem bastante futuro aí, tem que ter paciência, porque se der certo, pode ter um grande retorno financeiro aí para o Mengão. Acredito aí que esse aqui vai ser vendido, o Flamengo vai ganhar muita grana aí com esse jogador aqui. É só ter paciência, calma, o torcedor também aí, saber aí que é um atleta novo aí e que merece ter mais oportunidades. Galera, esse foi aqui mais um corte aqui trazendo algumas notícias para vocês sobre o Flamengo.